Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, eu sou a jornalista Thaís Souza e tenho o prazer de apresentar a primeira edição do AmbaCast, o podcast da Agência de Notícias Brasil Árabe. Aqui você vai encontrar notícias, entrevistas e muito conteúdo sobre os países árabes, principalmente para quem tem interesse em fazer negócios com eles. Para começar, eu quero contar um pouquinho, para quem ainda não conhece, o que é essa AMBA, a Agência de Notícias Brasil Árabe. Bom, a AMBA é a agência da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. A Câmara percebeu há 16 anos que existia uma lacuna muito grande de conhecimento e informações entre estes dois mundos. O que chegava pela grande mídia eram principalmente os estereótipos. Aqui a gente sabia dos problemas geopolíticos e guerras dos países árabes. E lá eles sabiam do nosso carnaval e do nosso futebol. Foi aí que a Câmara resolveu criar a AMBA, para mostrar uma região para outra em novos aspectos. No seu cotidiano, na sua economia, na sua cultura e, claro, mostrar as oportunidades de negócios e de parcerias entre as regiões. Escrevemos muitos textos na agência nestes últimos 16 anos. E agora estamos aqui também para falar. Esperamos que vocês curtam. Temos uma entrevista bem legal para fazer já, mas antes preciso contar para você exatamente quem são os países árabes. Escuta só essa lista: Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Djibouti, Emirados Árabes Unidos, Egito, Iêmen, Ilhas Comores, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão e Tunísia. São 22 países. Todos falam a mesma língua, mas esse é um mundo muito diverso. Temos desde o Catar, com uma renda per capita altíssima, e a Arábia Saudita, uma grande produtora de petróleo, os dois no Oriente Médio, até países de renda muito baixa, como o Iêmen, por exemplo. O Egito, no continente africano, é um país grande, com uma população de cerca de 100 milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, temos as Ilhas Comores, com apenas 800 mil pessoas. É um grupo enorme e cheio de diversidade, então tem muito o que falar aqui nesse AmbaCast. Mundo Árabe sem escalas. Novidades e curiosidades dos países árabes direto da fonte. Agora vamos falar com alguém que está em Dubai, nos Emirados, o Rafael Solimeu, que é chefe do escritório internacional da Câmara Árabe. O Rafael é brasileiro, mas mora em Dubai desde o ano passado, e ele passou todo esse período da pandemia por lá. Rafa, você pode contar como os Emirados e outros países do Golfo viveram essa pandemia? Foi muito diferente daqui? Todo mundo que pôde ficar em casa correu para a internet, que nem aqui no Brasil? Olá, Thaís. Bem, apesar de estarmos assim fisicamente distantes, né, o mundo hoje está cada vez mais conectado. Eu fico pensando, eu tô aqui nos Emirados Árabes, você aí no Brasil, eu tenho um fuso de 7 horas entre eu e você e não está impedindo que eu grave esse podcast contigo. Nós temos um inimigo em comum que é o vírus, né? Eu acho que isso nos aproxima mais, né? A forma que a gente está vivendo essa pandemia é muito parecida. Eu lembro que aqui nos Emirados Árabes os casos começaram antes que o Brasil. E eu acho que a tecnologia foi primordial nesse momento delicado que a gente vive aqui, né? No começo, eu lembro que a gente tinha um lockdown semi-parcial, né? Um semi-lockdown. Era um lockdown que acontecia só à noite. E a polícia mandava uma mensagem no app de todo mundo aqui, informando que o lockdown ia começar daqui a meia hora e que era para todo mundo estar em casa. Eu fiquei super assustado quando recebi um SMS da polícia. Cheguei em casa e conversei com minha esposa e ela também tinha recebido o mesmo SMS. E aí, conversando com outros colegas, também receberam o mesmo SMS, né, com alerta da polícia. Eu achei isso fantástico, sensacional, da forma que, como eles rapidamente já criaram uma forma de passar informação para o cidadão aqui, né. E também, outra coisa que eu lembro também, foi quando o lockdown foi completo, inteiro, né. E aí eles criaram rapidamente um app da polícia, onde para serviços essenciais, como ir ao mercado, farmácia, ao banco, você entrava no app, pedia uma autorização da polícia, né? Falava onde que era o mercado que você ia, ou a farmácia que você ia, e aí recebia uma resposta rapidamente das autoridades locais falando, ok, você tem uma aprovação de 2 ou 3 horas para você poder sair de casa e ir ao supermercado e voltar.
Já os países vizinhos aqui, o Catar, a Arábia Saudita, enfim, trabalharam de formas parecidas, né? A Arábia Saudita também teve o lockdown, porém em horários diferentes, datas diferentes, em cidades diferentes. Já o Catar não teve lockdown, porém as fronteiras ficaram fechadas e eles tomaram as medidas assim para não espalhar o vírus, enfim. E as aulas que eram presenciais viraram online, né? E até para os preguiçosos aí de plantão também não tinha como escapar, porque até as academias conseguiram transformar e criar plataformas digitais e até fazer lives, né? Entendi. E, Rafa, quando os países começaram a fechar suas fronteiras, houve uma insegurança muito grande em relação ao abastecimento, principalmente nos países do Golfo, né, que tem um clima desértico e não tem como produzir alimentos. Como que foi isso? Bem, o início da pandemia aqui, eu acho que foi um momento bem delicado, um momento desafiador para todos nós, né? Eu levo como exemplo os supermercados que me relataram, alguns deles, que no início da pandemia tiveram 6 vezes o aumento no seu consumo, né? Ou tiveram que fazer compras em 12 dias, ou melhor, planejar em 12 dias os próximos 12 meses, né? E eu acho que ficou uma certa insegurança no ar para saber se os portos e aeroportos iriam continuar operando de forma que atendesse as suas demandas, enfim. E aí eu fico pensando também na segurança alimentar, né? Na relevância da palavra segurança alimentar. Como é importante essa palavra, esse termo, nos dias de hoje, né? Se a gente analisar a região que vivemos aqui, o solo não é tão fértil para a agricultura, né? E aí faz essa região depender muito das importações. Que é uma coisa boa, né? Porque se você for analisar o Brasil, por outro lado, é um reconhecido mundialmente por ser um grande exportador de produtos alimentícios, né? O food basket of the world. E aí eu lembro até que a Câmara Árabe, a gente criou um comitê estratégico para poder apoiar o governo local aqui do Golfo e Norte da África e Levante, para poder poder fazer suas compras do Brasil, né? A gente fez parceria com algumas entidades e que nos apoiou bastante em conectar o agricultor, o fornecedor, ou a trader, ao comprador aqui nos países árabes. E como que foi o processo de reabertura agora? Tudo já está funcionando normalmente por aí? Eu acho que sim, Thaís. Eu acho que tudo já funciona normalmente por aqui. Obviamente que a gente segue as diretrizes de segurança do governo, mas eu acho que o que eu gostaria de usar é o termo novo normal. Eu sei que é um clichê, mas cabe muito bem ao momento que a gente está vivendo aqui no mundo árabe, né? Eu vou dar um exemplo dos Emirados Árabes. No começo da pandemia, alguns shopping centers, eles investiram em aplicativos, né? E agora que está tudo aberto, tudo voltou ao normal, eu vejo que é uma divisão de opiniões. Aqueles mais tradicionais que preferem fazer compras no shopping center e aquele que querem fazer compras no conforto da sua casa, né? Isso também cabe para restaurantes. Eu percebi que alguns restaurantes sumiram da rua e agora existem muito mais deliveries, eles mandam comida para sua casa. E, inclusive, por falar nisso, alguns restaurantes, aqueles seus restaurantes prediletos, o chefe de cozinha manda ingrediente e a receita para a porta da sua casa. Então, você pode comer sua comidinha do seu restaurante predileto em casa também. A gente tem a ideia na cabeça que o árabe é um povo tradicional, que não é muito adepto de aplicativos, do digital, mas eu acho que isso não é verdade. Eu não estou vendo isso por aqui. Eu vejo que o árabe está muito engajado com as redes sociais, muito engajado com reuniões digitais, online. Eu acho que o mundo árabe está passando por uma nova fase. Eu acho que é isso. Eu espero que respondi suas perguntas à altura. Muito obrigada pela participação e nós vamos te chamar mais vezes, hein? Arab News, o giro de notícias do mundo árabe. E agora vamos falar de comércio? Nós já contamos aqui que os países árabes têm baixa produtividade de alimentos, e um dos setores de conexão de árabes e brasileiros é justamente esse. O Brasil é um fornecedor super importante de alimentos para os árabes. Para você que faz comércio, fica aí a dica: Kuwait, Omã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Segundo o estudo mais recente da inteligência de mercado da Câmara Árabe, estes são os países que apresentam maior dependência da importação de alimentos. Muito obrigada por ouvir o AmbaCast.
Se você gostou, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem quer descobrir mais sobre os países árabes. Para mais notícias, convido vocês a acessarem o nosso site www.amba.com.br. Então, até o nosso próximo episódio. Tchau! Essa foi mais uma edição do AmbaCast. Todas as semanas estaremos aqui para trazer notícias que conectam o Brasil e os países árabes. Até a próxima!